Olá, está no ar mais um Fala Vereador, o canal direto entre a população da capital e os seus representantes. Toda semana recebemos aqui no nosso estúdio um vereador para responder perguntas enviadas pelos porto-alegrenses por meio das redes sociais do Legislativo no @CâmaraPoa. No início de cada semana é informado no Instagram do Parlamento o vereador ou vereadora que irá participar da programação. No programa de hoje recebemos a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Vereadora Mari, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Perfeito. Vereadora Mari, primeiro mandato da senhora aqui na Câmara Municipal, como é que está sendo essa experiência? A senhora que nunca teve, enfim, uma atividade na política, como é que está sendo esse ingresso? Então, realmente sair da iniciativa privada, né, de ser uma mãe e uma profissional e virei uma política. Então, foi muito rápido esse processo na minha vida. Eu não tinha nenhuma filiação partidária, nenhum envolvimento com manifestação, partido. Então, eu caí de supetão na política e me elegi na minha primeira oportunidade, em cima da pauta da educação, já que eu tenho 2 filhos pequenos, eu sempre acreditei que a gente pode ter uma cidade melhor através da educação de qualidade para todos, né? E a política, ela me trouxe alguns desafios. Então, está sendo um desafiador esse primeiro mandato, e ao desafiador ao vermos, por exemplo, a questão que eu estou com uma CPI própria aberta na educação, no meu primeiro mandato, porque eu comecei a ir em muitas escolas ao longo dos 2 anos e no final do ano passado eu comecei a ver algumas irregularidades, no qual agora nós estamos fiscalizando. Então eu nunca imaginei isso. A Mari, de 3 anos atrás, está vivendo um primeiro mandato com uma CPI, no qual eu irei presidir uma CPI também, e numa situação tão grande aí, com milhões de reais de compras sem licitação. Então é um momento bem desafiador, mas que mostra que a gente precisa ter pessoas novas, pessoas de fora da política participando e que não tem essa limitação de só pessoas da política se elegerem e continuar a mesma política de sempre. E sim que também o parlamento é um lugar de renovação. Nós vamos ver uma próxima eleição daqui a 1 ano e meio e eu espero a gente ter uma renovação para que cada vez tenham mais Mares também aqui lutando pela população, que esteja aí participando e se sentindo parte da política. Quando eu entrei na política, eu não sabia nem o nome dos partidos políticos. E daí meu gabinete fez um cartaz, um quadro, colocando o nome de cada vereador e o partido. Para te ver, né? Então, muitas vezes a gente cria mitos na nossa própria cabeça e também paradigmas. E eu acho que eu cheguei aqui para romper algum deles e, quem sabe, inspirar outras pessoas a também romperem os seus paradigmas e entrarem na política. Perfeito. Então, vereadora, vamos para a primeira pergunta, vai aparecer aqui no nosso telão. É um questionamento da Larissa. Ela quer saber, vereadora, para você, o que falta para a educação de Porto Alegre? A gente sabe que a senhora é bem atuante na área da educação, inclusive uma das primeiras comissões da qual a senhora participou aqui na Câmara foi a Comissão de Educação. Por que essa paixão pela educação e o que falta, na opinião da senhora, para que realmente o ensino público de Porto Alegre traga de forma efetiva, né, uma melhoria para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Legal. Então, a paixão pela educação veio realmente pelos filhos, né? Então, agora a Lara tem 4 anos, o Luigi tem 7, mas quando eu me candidatei, a Lara tinha 1 ano e meio, o Luigi tinha 4. E conseguir ver, eu como mãe, ver que outras crianças não estavam tendo a mesma oportunidade de aprendizado que nem os meus filhos, é o que mexeu com a minha vontade de entrar na política, né? Então, tu ver 2 crianças pequenas que deveriam ser, assim, né, arquivos vazios de começar uma vida, e tu vê que já desde pequeno vidas são moldadas diferente. E o maior ambiente que eles estavam, sem ser na minha casa, era na escola. Meus filhos frequentam a educação infantil desde os 4 meses de idade. E era lá onde eles iam ganhando e aprendendo, e cada dia o Luigi e a Lara vêm com conhecimento e me desafiam como mãe também, com conhecimento e perguntas, e comecei a ver eles crescendo. E tu começa a ver que outras crianças que não estavam tendo a oportunidade educacional do Luigi e da Lara, não estavam tendo a sua mesma infância que poderiam estar sendo vivida. E não só pelo aspecto da minha casa, mas o aspecto da escola que eles frequentavam.
E esse eu acho que é o grande desafio da educação. É a gente, primeiro, na educação infantil de Porto Alegre, ter acesso a todos. Hoje, em Porto Alegre, faltam 6 mil vagas de educação infantil. E a gente sabe que uma criança que não frequentou a educação infantil, ela tende a ter mais dificuldades do que uma criança que frequentou a educação infantil. E como eu falei, eu sou uma mãe que acredito muito na escola, na educação infantil. O Luiz e a Lara foram 4 meses para a educação infantil, porque eu posso ser a melhor mãe do mundo, mas tem as professoras que são profissionais naquilo para desenvolver, para estimular. E por isso que eu acredito que uma criança precisa ter a oportunidade de frequentar a educação infantil. Então, ter vagas para todos, eu acho que é o ponto inicial, né, para mudar a educação de Porto Alegre. Sobre a qualidade, é a questão primeiro que a gente traz, é que não falta dinheiro. Como vocês viram, Porto Alegre acabou de gastar mais de 120 milhões com compras, tecnologia e um monte de coisa. Mas está faltando ainda professores na educação, faltam professores em sala de aula. Hoje a educação ela não é mensurada. Então hoje eu tenho uma avaliação do Luigi, eu sei exatamente o que ele precisa melhorar na escola. Quantos pais e mães de educação de Porto Alegre sabem o que precisam ajudar? Quantas escolas conseguem dar o reforço necessário para um aluno? Quantos professores conseguem dar o olhar individualizado para cada criança? E é sobre isso que a gente começa a falar sobre a educação. Não só sobre ter tecnologia, computadores. Isso vai ser importante no Fundamental 2, que nós chamamos. Depois de formado aqueles primeiros anos de escola. Nesses primeiros anos de escola, um olhar de um professor, de um apoio, é o que a gente precisa. E a educação de qualidade, ela passa por esse profissional. Então, eu acredito que Porto Alegre tem toda a capacidade, tem profissionais bons na rede, a gente tem dinheiro na educação e a gente tem uma sociedade que se envolve com a educação. A gente precisa trazer os pais para participarem da educação, precisa melhorar a qualidade e gestão da sala de aula. E isso passa por uma Secretaria de Educação que consiga ter essa visão e não só achar que é comprar, porque sem professor, mas com computadores, a escola também não vai desenvolver, né? Então a gente vê que esse é o grande desafio e que eu espero que a gente consiga melhorar nos próximos anos. Perfeito. Vereadora, a segunda pergunta é da Tati. Ela quer saber se a senhora pretende concorrer a mais um mandato ou algo além. No ano passado a senhora decidiu não concorrer, até por uma questão interna, né? Uma norma ali do partido. A senhora, ano que vem, pretende concorrer à reeleição? Quais os planos? Bom, então vamos lá, Tati. Eu devo concorrer à reeleição. Eu vou continuar mais um pouco na política, eu não vou ficar política para sempre. Então isso eu digo, não concorri ano passado por uma questão do partido, eu concorro ano que vem sim para Porto Alegre. Eu tenho, meu trabalho principal é essa mãe do Luiz e da Lara. Então hoje, a Mari de hoje não pensa em ser deputada federal. Não tenho esses planos, mas lutar pela minha cidade é o que me motiva hoje a concorrer novamente, trazer novas pessoas para concorrer. Então quem quiser também concorrer, eu sou grande entusiasta, eu acho que a gente tem que ter mais Mares também concorrendo, então eu espero que mais pessoas concorram comigo e que eu apoie outras, para que a gente consiga ter uma sucessão boa também, porque, como eu falei, eu não vou ficar política para sempre, mas eu preciso ver que essa busca de uma educação melhor também permeie outras pessoas que vão estar nesse parlamento. Então eu espero conseguir inspirar mais mulheres, mais pessoas de fora da política a entrarem na política. E enquanto eu estiver lutando aí pela minha cidade, então eu vou estar aí concorrendo novamente. Mas eu não vejo a Mari hoje em Brasília, eu vejo a Mari em Porto Alegre, lutando pela cidade e pelas crianças e jovens da nossa cidade. Certo. Vereadora, a terceira pergunta, ela refere-se ao que a senhora comentou ali no início da nossa conversa, do Litieri. Como que a senhora entrou na política? A senhora comentou que nunca havia, enfim, participado desse mundo político. Se eu não me engano, a senhora conheceu o ex-vereador Felipe Camozato, que hoje é deputado estadual, e foi através desse diálogo com ele que a senhora decidiu se candidatar e ingressar nesse mundo da política. Não é? Exatamente. Então, eu era amiga do Felipe Camozato, deputado estadual agora, na época era vereador, e eu estava amamentando a Lara. A Lara tinha 3 meses, ele mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp pedindo indicação para trabalhar no gabinete dele. Eu falei, Camosa, né, que a gente chama por intimidade. E eu vou te passar umas indicações já de pessoas que eu conheço e um dia eu vou te ajudar aí como voluntária. Só que agora eu tô amamentando a Lara, tá difícil organizar tudo. E depois que eu parei de amamentar a Lara, daí ele me chamou para um café e me falou que a melhor maneira de ajudar era me candidatando e não sendo só voluntária.
e daí que eu coloquei meu nome à disposição, me filiei no partido e aprendi a fazer campanha política. Não tinha ninguém que fazia campanha política dentro do meu comitê, tinha uma brinquedoteca, a gente fazia campanha nas pracinhas, falando com pais e com mães. Eu fui aprendendo assim ao longo dessa jornada da campanha o que era uma campanha política, que eu não tinha muita ideia, nem tinha rede social muito ativa na época, mas foi isso. Então foi uma jornada de aprendizado meu também, uma campanha que não trouxe uma cartilha da política, e isso é legal de falar, né? Então, quem quer assim, ser candidato, não pense que você tem que fazer tudo igual a todo mundo, achem o seu jeito e a melhor maneira na sua vida de fazer uma campanha. A minha era tendo meus filhos por perto, e por isso que eu ia nas pracinhas, por isso que tinha a brinquedoteca, porque a Lara com 1 ano e meio também não tinha como eu abrir mão desse meu papel fundamental de ser mãe e ficar só pensando na política. Então foi isso, eu entrei na política por causa dessa situação. O que me inspirou era quando eu vi que 80% das crianças de Porto Alegre dependem da educação pública. E hoje meus filhos estudam na rede privada e eles são afortunados de estarem tendo todas essas oportunidades, mas 80% dependem de boas políticas públicas. E se eu queria que outras crianças estivessem com as mesmas oportunidades do Luíde e da Lara, eu precisava trabalhar na política e pela educação pública. E não pensar que todas as mães eram iguais a mim, que vou lá e escolho qual escola que era para os meus filhos e pago para essa escola. Então, 80% das crianças dependem de uma educação pública de verdade, e daí por isso que eu me candidatei, mais pensando, né, que era a única maneira de eu gerar mudanças de verdade na cidade que eu, né, cresci, que eu amo e que meus filhos nasceram e que eu quero aí continuar. Perfeito. Vereadora, antes de partir para o último questionamento aqui, gostaria de saber da senhora como é que é a questão do diálogo com pessoas que pensam tão diferentes da senhora. A gente sabe que a senhora tem um posicionamento mais à direita, mas a senhora consegue dialogar com todos os espectros políticos. Como é que a senhora faz para, enfim, conseguir convencer pessoas que têm pensamentos tão distintos da senhora a, enfim, apoiar um projeto seu, ou a senhora apoiar um projeto, por exemplo, de parlamentares de oposição, de esquerda? Como é que funciona? Bom, então, eu sou do Partido Novo, eu sou de direita, sou liberal, mas eu acho que aprendi primeiro a ouvir, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado, e a gente, quando é mãe também, é a arte também de conciliar. Então, acho que esse é um grande desafio, né, que a gente tem hoje no parlamento, é conseguir entender e se colocar no lugar do outro. Então, eu nunca olho nenhum parlamentar aqui, independente da vertente política, como um concorrente, como uma oposição, como um inimigo. Eu tento entender o que ele quer trazer por trás do projeto dele, por trás da fala dele, entender o que ele está pensando, para tentar entender os pontos de convergência que nós temos. E eu não fico focando nas divergências. E daí, a partir dos pontos de convergência, eu busco o diálogo. Sempre tratando, né, pensando que todos nós estamos aqui por uma nossa causa, por uma causa, defendendo uma parcela da população, e que essa parcela tem uma importância muito grande para a nossa cidade. Então, eu sempre tento ir no diálogo e mais ouvindo. E daí, a partir daí, eu começo a conciliar a visão da minha visão, e que em momento a gente pode ter uma mesma leitura de visão. Eu voto de acordo com meus princípios, né, e não pela pessoa que está lá. Se o projeto do PT, do PSOL, do PCdoB for bom, eu estarei votando sim. Se o da direita for ruim, eu vou estar fiscalizando e votando não. Então, o meu objetivo é sempre o que está por trás e não só o mensageiro. E eu vejo que na política tu ataca o mensageiro e tu não ataca a ideia. Então, se a pessoa é de uma outra vertente política, independente de qualquer coisa, tu vota não. Eu sou uma pessoa que, diferente disso, eu penso que cada um está aqui tentando fazer uma mudança importante para a cidade ou para a sua comunidade. E daí, a partir daí, eu tento aí ouvir e criar a convergência. Então, é um pouco do meu perfil. Eu sempre fui nunca fui de embates, de brigas. Eu sempre fui de tentar conciliar e chegar junto. Né? Eu acho que quando a gente chega junto, todos melhoram. E quando a gente fica brigando, muitas vezes até perde quem está brigando, né? Então, eu acho que esse sempre foi minha vertente como pessoa. E eu, como não tive muita escola política, eu estou tentando fazer isso no meu dia a dia. Certo. Vereadora, vamos para a última pergunta, do Adler.
como que é conciliar, vereadora, o mandato e o papel de mãe? A senhora comentou que a motivação para entrar na política foi fazer com que todas as crianças de Porto Alegre tivessem uma educação de qualidade como seus filhos têm. Como é que a senhora concilia, que a gente sabe que o trabalho de parlamentar é árduo, além das questões internas aqui, tem, enfim, visitas a comunidades, enfim, tem um trabalho bem amplo fora também. Como é que a senhora faz para conciliar essas duas coisas? Bom, não é muito fácil, né, essa parte de conciliar. Eu aprendi um pouquinho aqui que a gente tem que ter muitas agendas fora e fora do horário, mas, como eu falei, o meu primeiro trabalho é educar bem o Luiz de Alara. E para mim, eu estar com eles também, estar participando da educação deles é importante. E por isso que muitas vezes eu digo não para agendas. Então, a gente dizer não também e não achar que a gente vai, né, que vai defender o mundo, que vai mudar o mundo, eu acho que também é um aprendizado para nós mulheres. Porque nós mulheres, muitas vezes, a gente acha que, né, tudo somos nós. Então, muitas vezes tem que delegar coisas do Luiz e da Lara, e faz parte, e eles sabem que eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser para eles. Muitas vezes não estando. Teve agora, semana do Dia das Mães. Daí tinha uma atividade que era no meio da tarde, eu não podia estar. Eu estava aqui votando. E outras mães estavam. E o Luigi sabia que a mãe dele estava aqui trabalhando, e eu tento trazer isso, tanto que eu tento levar ele em algumas agendas comigo, até quando a gente vai em escola, ele gosta, porque ele vê outras crianças, né, e daí ele se sente participando. Mas dizer não para algumas vezes para eventos à noite, principalmente, é o que eu tenho feito. Então eu tenho normalmente 2 dias na semana só que eu abro para não estar de noite colocando eles para dormir. De manhã eu acordo muito cedo, eu sou muito organizada, eu acordo às 5h30 da manhã, eu treino cedo, e daí depois às 7 eu já estou de novo em casa para conseguir levar eles para a escola, dar atenção que eles estão acordando lá pelas 7. Então eu me organizo muito bem para estar presente com eles na maior parte do tempo. Digo não para algumas agendas. Tenho uma equipe, confio na minha equipe, então eu tenho uma equipe que eu confio e que está no dia a dia. Então se precisar que algum deles vá me representar ou estar em alguma demanda, eu sei que eles vão estar fazendo o melhor para a cidade, que todos nós estamos motivados no mesmo cerne, né? Independente da Mari estar aparecendo numa foto, não. Eu quero resolver o problema das pessoas. Então eu acho que muitas vezes o time é muito protagonista disso comigo. E é isso, e é saber que eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser, a melhor parlamentar dentro da situação, que eu sou mãe de 2 filhos pequenos e eu não posso abrir mão desse meu papel fundamental, que é educar o Luiz e a Lara, que vão ser aí o futuro de Porto Alegre, né? E quem sabe aí vão ser médicos, juízes, né? Boas pessoas em Porto Alegre. Eu acho que esse é um papel que a gente nunca pode abrir mão. Vereadora, a senhora comentou que acorda cedo para treinar. O esporte está muito presente na sua vida. A senhora faz atletismo, esportes aquáticos. Fala um pouquinho dessa sua relação com o esporte e como que a senhora atua para, enfim, tornar Porto Alegre uma cidade que realmente incentive esse tipo de prática e possa trazer campeonatos mundiais, inclusive, aqui para a capital. Bom, então o esporte é muito presente na minha vida. Eu sou atleta desde os 6 anos de idade. Eu comecei no judô, fui tenista e hoje eu sou triatleta. Mas sempre competindo. Então, final de semana era competindo. Então, eu acredito muito no esporte na infância. Tanto que meus filhos participam. Eu estou direto nos clubes. Eu sou uma pessoa que está sempre frequentando clube, está treinando. Então, as pessoas sabem que eu acredito muito no esporte que vem desde a infância. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, o judô e começar a minha vida esportiva, e no qual o judô eu fui 6 vezes campeã estadual, fui para campeonato internacional, fui para campeonato brasileiro no colégio. Era um contraturno no colégio, tinha judô, eu olhava, só tinha os meninos, mas eu achava muito legal e eu me inscrevi no judô. Minha mãe nem sabia e eu tinha me inscrito no judô. Então é bem legal isso aí, ver como a escola e o esporte podem estar juntos. E o esporte fez toda essa minha formação também como indivíduo. Da mesma maneira que a escola estava lá, eu precisava ir bem na escola para estar indo bem no judô, o judô era onde eu estava no meu segundo turno. Então, grande parte da minha família vem do esporte, né? Esse vínculo, os amigos, as casas que eu frequento, o dia a dia era do judô, é do triatlon, é do tênis, a questão de ser muito disciplinada, planejada, organizada, de ter resiliência. Então, de levantar através de cada derrota, levantar e tentar de novo. Então, acho que isso o esporte me deu
e isso eu vejo na oportunidade de a gente ter na nossa cidade, através do esporte com as nossas crianças. Então, hoje, Porto Alegre tem um projeto já em 4 ou 5 escolas de contraturno voltado para o esporte. A gente espera que amplie, nós temos batalhado para isso, para ampliar essa questão do esporte. E existem alguns projetos também parcerizados, também já no contraturno. Ainda não é para todos, é um desafio, a gente sabe que é aquela criança mais carente, que muitas vezes tem que voltar para casa para vir frequentar o esporte, é onde ela não tem o transporte, onde ela não tem alimentação, que é um desafio. Então eu quero ainda ampliar mais isso e que a gente consiga trazer isso realmente sendo uma realidade para mais crianças, mas eu acho que é através disso. Então hoje eu tenho bons profissionais que eu vejo já nas escolas de Porto Alegre atuando no contraturno, no esporte, pessoas que poderiam ser os meus mentores, são os mentores de crianças que estudam nas escolas públicas da Restinga, na Mário Quintana, e eu fico feliz, né? E quero cada vez que mais isso aconteça. E daí para termos os grandes campeonatos também, porque eu quando entrei no tênis, eu entrei na tênis na geração Guga. Então ter referência, ter ídolos é muito importante, por isso que eu trago até nas minhas redes sociais, comemoro vitórias de atletas nossos, comemoro histórias, porque eu acho que para o jovem ter referência e ter ídolos é alguma coisa que muitas vezes nos faz ir além, né? Então foi isso comigo e eu trago um pouquinho disso no meu mandato. Perfeito. Vereadora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo o espaço aberto para a senhora enviar uma mensagem, falar sobre algum projeto que a senhora esteja tocando aqui no Legislativo, uma mensagem final para a população. Muito obrigada. Então, eu tenho alguns projetos, nós temos projetos indicativos, projetos de lei que estão tramitando. Eu ainda não sei quando os meus projetos de lei estarão sendo votados. Para quem não sabe, o projeto então sai do vereador, vai para a Procuradoria. Em média, nós temos 800 projetos sendo protocolados nessa casa por ano. Então, muitas vezes os projetos não andam tão rápido. Eu tenho projetos de transparência nas escolas que já foi votado e já passou. Então, hoje a gente busca que cada vez mais os pais, através de informações sobre a escola, consigam participar da educação dos seus filhos. Então, projetos de transparência são o perfil dos meus projetos, porque eu acredito que uma escola aberta para os pais é importante, uma cidade com transparência do que acontece é importante para o cidadão participar da política. Então, eu tenho um projeto desde transparência na questão de financiamentos públicos, que nós temos de pegar empréstimos públicos, que deve ser o nosso próximo a ser votado, até como sabermos o currículo de pessoas que hoje trabalham na prefeitura, que são nossos secretários, que traz transparência também. Por que escolher A ou não B? Será que eu estou escolhendo por escolha política ou porque é a pessoa mais capacitada? Para a população participar da política. Eu acredito que enquanto a política ficar de costas para a população, a cidade não cresce. Quando a gente olhar para a população e tiver uma política transparente, a escola cresce, a política cresce e nós, no parlamento, também crescemos. Vereadora Mari, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui à TV Câmara. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Bom, o Fala Vereador de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais uma rodada de perguntas e respostas com os vereadores aqui de Porto Alegre. Acompanhe o dia a dia do Legislativo nas redes sociais do Parlamento e participe. É só acessar o @CâmaraPoa. Obrigado pela companhia e até semana que vem.